Graça e paz, queridos. Que a bênção do Senhor esteja sobre você. Professor Marcelo, passando aí para retomar a nossa aula. Estamos na nossa terceira aula de introdução ao Antigo, ao Velho Testamento. E nós falamos um pouco aí sobre o nosso canon, sobre os profetas maiores e menores, livros da lei, o canon hebraico, sua divisão, o canon no judaísmo. Falamos sobre a suposição do canon, né? Esse canon do Antigo Testamento, como foi composto, montado, os conceitos. Também falamos da estrutura e a linguagem, terminologias, história, formação, né? E os pactos do Antigo Testamento. E agora entramos nessa terceira aula. Eu quero fazer uma revisão geral. Vai ser uma aula pequena, mas uma revisão de tudo que nós aprendemos nessas primeiras duas e entrando nessa terceira aula, para que a gente possa dar continuidade à introdução ao Antigo Testamento. Uma das coisas que ficaram bem gravadas nessa introdução ao Antigo Testamento aprendemos que uma das maiores provas da autoridade da Bíblia é o cumprimento das suas profecias em harmonia aos livros. Ou seja, tudo o que foi falado se cumpriu. Cada palavra que foi decretada, que foi estabelecida, que foi escrita, toda a palavra se cumpriu. A Bíblia diz, ela diz de si próprio, nenhuma nem outra palavra falhou, mas toda ela se cumpriu. Então isso é uma das provas da autenticidade do canon, do Evangelho, da palavra, da introdução ou dos livros do Antigo Testamento. Outra coisa importante, você precisa guardar, vimos que a palavra Bíblia vem do nome da cidade da Fenícia, chamada Bíblico, ou conhecida no Antigo Testamento pelo nome de Gebal. É uma cidade que havia uma grande produção de papiro, que era o tipo de papel usado na antiguidade. Então vimos que essa palavra Bíblia, ela vem do nome da cidade da Fenícia. É importante gravar esse conhecimento histórico para que você saiba a origem. Vimos ainda também que pacto e testamento vem sendo usado desde o século II da era cristã. Quando nós falamos Antiga Aliança, o Antigo Pacto, ou a Nova Aliança, ou o Novo Pacto, ou o Novo Testamento, nós estamos falando de todo o conteúdo da Palavra de Deus. Outra coisa importante aí é que a Bíblia resume na composição de 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. E que a reunião desses dois veio através da canonização. Canonização foi o tempo em que os livros foram estudados, separados, pregados, e diversos concílios aconteceram para que esses livros fossem considerados sagrados, sacros, santos. Então eles foram colocados num canon, numa vara de medir, ou seja, colocado em um livro só, como livros sagrados, inspirados por Deus e que contém toda a palavra de Deus para nós. Outra coisa importante é que é necessário entender que o processo de canonização precisou ou passou por vários séculos para ser concluído. Não foi rápido. E que esse processo ocorreu por meio da direção do Espírito de Deus. Não foi um homem qualquer, não foi um concílio que decidiu, mas o Espírito de Deus foi preparando, dando direções, mostrando, e gradativamente o homem foi entendendo e Deus foi preparando até que se formasse o canon, tanto do Novo como do Antigo Testamento. Também nós aprendemos aqui nas Sagradas Escrituras, ou pela expressão Sagradas Escrituras, que ela é usada tanto no plural como no singular, ou seja, se referindo à Bíblia. Quando nós dizemos Sagradas Escrituras, pode ser um texto particular, separado e isolado, como pode ser o contexto, ou o texto todo, ou toda a Escritura de Deus. Outra coisa importante que é preciso guardar aí, é com respeito à linguagem que a Bíblia foi escrita. Entendemos e aprendemos que todo o Antigo Testamento, todo o Velho Testamento foi escrito em hebraico, com exceção dos seguintes trechos, de Daniel e Jeremias, que foram escritos em aramaico, enquanto que todo o Novo Testamento
foi escrito em grego, salvo algumas expressões usadas por Jesus. Então, Antigo Testamento foi todo escrito em hebraico, com pequenas exceções. Novo Testamento em grego. Ok? Vocês estão comigo? Outra coisa de suma importância, grave aí. A palavra canon significa regra, vara ou norma. Então, quando nós falamos do canon sagrado, dos livros sagrados, do canon bíblico, Antigo e Novo Testamento, nós estamos falando da regra, ou das normas, ou dos mandamentos, daquilo que Deus direcionou para que nós vivêssemos. Também é importante notar e aprender que a palavra canonização de um livro se dava através das autoridades divinas que ele possuía. Para se identificar e tornar esses livros hoje, que nós temos os 66 livros canônicos, foi através da autoridade divina que cada um desses livros apresentou. Também outra coisa importante, o canon hebraico era dividido da seguinte maneira: a lei, os profetas e as escrituras. Era assim que era dividido o canon hebraico. Ainda vemos que o canon samaritano era constituído somente do Pentateuco. É importante notar isso porque no decorrer da história, no decorrer dos anos, o Senhor foi dando autenticidade, mostrando, provando cada documento e cada um recebeu a sua autenticidade. Outra coisa importante, o canon do judaico helênico era semelhante ao canon samaritano, apresentando poucas diferenças que residiam na consideração que a classe dos saduceus tinha a escrito do Antigo Testamento. Então, tanto o canon judaico helênico como o samaritano, eles eram muito semelhantes. E por último, importante notar que a divisão do nosso canon, aprendemos que ela se procede da seguinte forma: o nosso canon hoje, Pentateuco, 5 livros, 2 livros históricos, 12 livros históricos, 3 livros poéticos, 5 livros, livros profetas menores, 4 livros. Então hoje a divisão do nosso canon está dessa seguinte maneira: Pentateuco, históricos, poéticos, profetas menores. Essa é a divisão que nós temos hoje do nosso canon, que nós usamos aí a nossa vara de medir, a nossa norma, a nossa regra. Fique atento a essa aula que nós estamos dando agora, para que você possa absorver os pequenos detalhes dessa revisão. Em seguida nós temos um exercício aí, para que você faça esse exercício, envie para nós aqui o exercício. Você que está fazendo a aula EAD à distância, nos mande de volta, e nós vamos estar dando a introdução nas próximas aulas, a 4ª aula, que é a aula sobre os manuscritos do Antigo Testamento. Então se prepare aí, tá bom? Em nome de Jesus. Não deixe de ler a apostila, não deixe de assistir as videoaulas e ser alimentado no nome de Jesus. Beijo no coração, até a próxima aula.